Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindo de volta ao vídeo do Veja Bem. Nesse episódio especial de Natal, férias, Ano Novo, voltamos à nossa lista de recomendações de algumas coisas que consumimos ao longo do ano e achamos que vale a pena repassar a recomendação para vocês, porque se vocês gostam do Veja Bem, presumimos que também tem altas chances de gostar de algumas séries, livros, podcasts, canais de YouTube que conhecemos e usamos tanto como fonte como inspiração para algum dos nossos episódios aqui. Então, como da última vez, se vocês tiverem interesse pelo aquilo que a gente recomendar, podem encontrar os links nas referências. E, principalmente, se for um livro, recomendamos fortemente comprar através do nosso link da Amazon. E se não, deixar a doação no Padrinho, que falaremos em breve em mais detalhes como você pode fazer. Sem mais delongas, William, quer começar com uma recomendação para os nossos ouvintes? Pode ser. Bora então. Bom, acho que a primeira coisa que eu quero recomendar hoje é um canal no YouTube. Eu sei que faz um bom tempo já. Chama Nerdwire. Tipo, o que eu acho da hora desse canal é porque ele fala de... Ele pega vários tópicos diferentes, seja filmes, celebridades, diretores. Tem um vídeo recente dele que ele fez sobre o David Fincher também. Mas, em resumo, o que ele faz é... Ele desmonta tipo, o filme, a imagem, a pessoa, o que for. Ou, por exemplo, do Trump, ele fez um que ele mostra como que o Trump responde a uma pergunta. Ele mostra um vídeo curtinho do Trump, numa entrevista, uma coisa que ele fala em, 2 minutos, nem isso. E ele estende num vídeo de quase 10. Ele vai mostrando como que ele responde as perguntas, como que ele escolhe a palavra e o porquê dele escolher esse tipo de palavra. Ele mostra que não é algo aleatório, não é tão espontâneo assim. Ele pensa bem antes de falar e muitas vezes ele sempre reforça a mesma coisa. O tom que ele usa quando ele fala algumas palavras e coisa do tipo. E um outro vídeo dele que eu adoro também é o mais recente, que é daquela série da HBO, Westworld. Ele pega uma cena só, que é do Anthony Hopkins conversando com a mulher lá, e ele mostra todas as nuances da atuação do Anthony Hopkins e como tipo, cada olhar que ele faz, cada pausa ou movimento significa alguma coisa. Nada ali é aleatório, tudo premeditado, tudo mostra o quão genial o ator é, tá ligado? Ele faz isso com várias outras coisas também. Eu acho que você chegou a conhecer esse canal também. Sim, eu já vi um vídeo ou outro dele. Acho que ele tem palestras do Obama, não tem? Do Obama não lembro, acho que sim. Um que eu lembrei também é daquele Louis C.K., do comediante, que ele também mostra como é que ele conta uma piada, como que ele chega no punchline. São coisas que você vê normalmente, assim, você não dá muita bola. Mas quando ele ressalta essas coisas pra você, você percebe como que funciona, como que realmente os caras chegam a isso, tá ligado? Não é só, tô ali, vou falar por falar. Não, eles pensam bem em como vai ser. Eu tenho muitas dúvidas em questão a isso em relação ao Trump. Mas para os outros exemplos que você deu... Não, no caso do Trump, ele não fala que é bom ou ruim, mas ele fala o como que ele fala e o porquê dele fala dessa forma, né? Pra ressaltar a ideia dele. Etc. Não, mas... Ele termina o vídeo com diagnóstico de esquizofrenia? Não. Pelo que eu lembro, não. Que ele não é médico, né? Não, mas eu acho que ele encontra e descreve padrões da performance de cada um, né? Político, Sim, ator, exato. Do David Fincher certo. Também ele mostra como que o movimento de câmera, como é diferente do que o David Fincher usa e o porquê dele usar daquela forma, etc. São coisas que você não repara normalmente, mas você escuta ele falando, você fala, puta, é verdade. Aí depois, muitas coisas que eu vi no canal dele, depois que eu vi essa pessoa na TV ou em filme, etc., eu reparava, e realmente ele tem certas manias, certas coisas que ele faz. Você acha que essas
esses padrões são sempre conscientes por parte do ator ou da pessoa analisada, ou é meio que um vício inconsciente Não, tipo, por exemplo, dessas pessoas? do David Fincher mesmo, ele fala que tem coisas que provavelmente é padrão dele, de que ele sabe ele sempre segue a pessoa com a câmera, eles não tem aqueles quadros muito parados, ele sempre tá seguindo a pessoa, o movimento, o ator para de andar, a câmera para junto. Tipo, são coisas que provavelmente São são intencionais. intencionais. Mas ele mesmo comenta no vídeo, que provavelmente há pequenas coisinhas assim, que ele faz até sem pensar. Talvez de tanto já ter feito, ou porque tipo, é da personalidade dele, sabe? É uma coisa meio subconsciente mesmo. É como você falando tipo a cada 3 palavras. Exatamente. Tá certo. Muito bom, boa recomendação. Eu queria adicionar que, quer dizer, acho que dá pra resumir esse canal aí como algo que te ajuda a ver bem certos padrões. Sim, exato. Como minhas piadas ruins. Vou mandar ele falar pra ele analisar o bebê. Na verdade, você já notou algo assim, meu, né? Você falou que quando eu dou uma risadinha antes, você sabe que vem piada ruim. Sim, exatamente, É um padrão que eu me liguei depois que você comentou. Sempre assim. Boa recomendação. Os ouvintes também, se tiverem alguma observação de padrões do Veja Bem, estamos curiosos para descobri-los. É verdade, mostra aí o que a gente não vê aqui. Mostra o que vocês veem no áudio que a gente exatamente. Vocês entenderam, Tá bom. Pedro. Oi. Tem alguma reclamação para mandar? Vou presumir que é algo relacionado à história? Sim. Novidade. Mas enfim. Ó, outro padrão. Então, gente, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco sobre o Brasil Paralelo. Esse Brasil Paralelo é uma instituição. Eles têm por objetivo o quê? Juntar uma quantidade de especialistas em diversas áreas, economia, história, filosofia, jornalismo, inclusive alguns autores, ensaístas, e até com a presença aí de embaixadores aqui do Brasil. A ideia é o que é? Para juntar num circuito de palestras, fazer congresso, esse tipo de coisa, para discutir um pouco mais sobre a relação da história do Brasil, especialmente nesse ano. Eu vou colocar o link lá para vocês. E fora o circuito de palestras que tem disponibilizado, eles também fazem a produção de algumas minisséries, documentários no caso. No ano passado, se eu não me engano, foi uma voltada para o Congresso de Brasília, sobre todo o processo político que o Brasil tem passado nos últimos anos, mas um pouco uma análise mais profunda do que vai estar acontecendo daqui para frente, e todo aquele cenário que a gente tinha até o ano passado, inclusive os pontos aí em relação ao impeachment e tudo mais. Nesse ano de 2017, eles estão com um novo projeto, que é o Brasil, a Última Cruzada. O que acontece? Essa minissérie documentário seria sobre a história do Brasil, mas pelo que eu assisti, né, dado que tem alguns episódios disponibilizados de graça, se porventura você assistir e gostar, você pode fazer uma assinatura. Mas enfim, esse projeto em si, ele tem uma ideia de explicar a história do Brasil, não daquela forma caricata que a gente conhece. Porque quando você vai aprender, parece que é tipo assim, até um certo período, Portugal era a potência mais rica do mundo. Aí você para pensar, caramba, Portugal daquele tamanho que era, dentro de todo o cenário da Europa, guerras, enfim, tudo mais. Como é que conseguiu isso? Então, o que acontece? Eles traçam desde trás, referente à época da Reconquista, passando na fundação dos Estados Nacionais, até chegar no ápice de Portugal. Inclusive, eles pontuam muito um ponto que eu não vejo ser abordado, que é esse aspecto cultural português que a gente... E querendo ou não, quando você vai falar a história do Brasil, todo mundo tende a vincular mais a imagem do indígena. Mas parando para pensar se você colocar analisando a sua volta, você pode ver, inclusive, que a gente tem mais semelhança com os portugueses do que propriamente os indígenas, né? Então é legal que ele pontua esse tipo de coisa. Você diria que o nosso idioma é um exemplo disso? Que temos mais Na verdade, em comum até, com os portugueses que com os índios? Mas até a própria Portugal, por exemplo, você sabia que a influência desde Portugal, devido ao período da Reconquista, você vê a influência também cultural em algumas áreas, por exemplo, influência islâmica em algumas áreas.
Inclusive, Portugal? sim, exato. Inclusive palavras como alface e algumas outras. O quibe frito que a gente come aí no Brasil? O quê? Quibe frito o quê? Se eu não me engano, a palavra... O quibe frito que a gente come... O Habib's é uma influência de Portugal. Não, eu tô falando o que acontece. É todo um traço. O que acontece? A Reconquista. Eu não vou entrar aqui e explicar a Reconquista, mas o que era? Era o período de dominação dos mouros da Europa, correto? A partir disso, mostra que independente de tudo o que aconteceu, ainda existe algumas regiões que têm essa influência. Era só um ponto que eu queria colocar. Mas o foco é mostrar todo o período da como iniciou lá de trás para chegar onde chegou no Brasil, entendeu? É uma visão geral. Trazendo aí alguns pontos que provavelmente você não vai ver. Eu duvido muito que você vai aprender na escola ou coisa do tipo. E aí a gente está falando de especialistas na área. E sem contar que o próprio projeto é totalmente de iniciativa privada. Não tem nenhum tipo de verbo estatal no meio. Então, a partir disso, você já para pensar que não tem que seguir nenhuma cartilha do MEC. Logo, o conteúdo fica todo aberto. Eles vão colocar o dispor. E cabe a você ou não correr atrás. Se você tiver uma dúvida em relação a alguma coisa, a bibliografia está aí para isso. Mas o ponto geral cara... E, se eu não me engano, os 3 primeiros episódios já estão no YouTube. Vocês podem procurar lá o Brasil Paralelo, Brasil A Última Cruzada, e dar uma olhada. Eu garanto para vocês, em relação à história do Brasil, cara, vocês não vão achar nada mais bem produzido, cara, e muito interessante. Eu assisti isso daí e realmente, eu falei, pô, se eu tivesse aprendido história dessa forma, meu Deus do céu. Como a gente já tinha comentado aqui antes, o povo que diz que não gosta de história é porque nunca aprendeu história da maneira correta. Bem isso. Falar que não gosta de história é falar que não gosta de aprender sobre próprias origens, próprio senso de identidade. Cara. Exato. Sem falar que de narrativas também, né? Porque o que é história, senão uma grande narrativa. E pelo que eu vi aqui, se não me engano, no último episódio, eles estão falando já do período da... Se não me engano, o primeiro episódio é referente à fundação do Brasil, o segundo é tratando já do Brasil, período colônia, por assim dizer, e o terceiro episódio está falando a relação, inclusive, dos impactos que a Revolução Francesa teve todo nesse período, tanto para o Brasil quanto para Portugal. Cara, é um negócio bem produzido. E uma pergunta, por que Brasil Paralelo? Cara, eu acho que é pra dar aquela ideia. Porque que acontece? Hoje a gente tem aquela visão já criada em relação à história do Brasil. E realmente parece uma coisa paralela. Por exemplo, você pergunta sobre José Bonifácio pra qualquer estudante aí, ou alguém que vai prestar um vestibular, alguma coisa, ninguém sabe dizer. Talvez ele consiga um resumo. Mas a ideia do papel fundador José Bonifácio teve que no país está completamente apagado. Assim como qualquer figura histórica. É um ator da Praça Nossa? Por exemplo, no Brasil... A gente pode colocar que todo mundo tem um certo... Como é que eu posso falar? Um certo amor, um certo apego às tradições, mas sempre voltado àquela coisa mais geográfica. O espaço, por exemplo, aclamando as nossas florestas, os nossos rios. Mas do que adianta você defender uma imagem do espaço geográfico sem aqueles que determinaram aquilo? Por exemplo, você fala que tudo aquilo é lindo. Tá, mas por que é do Brasil? Como é que chegou a isso e tudo mais? Então você... eu cheguei nossa, essa montanha é linda e maravilhosa, eu tenho orgulho dessa montanha. Não faz sentido nenhum você separar as duas coisas. Cara, então... a ideia do nome... Eu, como alpinista, acho que dá pra separar sim, mas não é o ponto. Eu só queria comentar aí, já entrando numa tangente, mas que tem a ver, do fato que eu observo muito fora do Brasil que... temos esse orgulho de ser brasileiro, mas já ouvi de muitos latinos, nossos vizinhos, que os brasileiros são bem egocêntricos, no sentido que damos muito valor à nossa cultura, à nossa música, à nossa língua, etc. Mas se você perguntar, você falou aí do José Bonifácio, é um ponto interessante. Mas se você perguntar do Simão Bolívar, ou mesmo do Che Guevara, quem consegue falar qual foi a importância da nossa região dessas pessoas? E como que o Brasil passou... Um termo que eu já ouvi bastante fora do país é o Brasil deu as costas para a América Latina. E isso tem raízes históricas também, né? Não, na verdade, você não conhece nem a sua própria história, como é que você vai querer começar a aprender a dos outros? Eu acho que tem que começar por aí, então, cara. E outra, quando você entra nessa tangente, você
você sai daquela ideia, parece que você se torna parte de alguma coisa, entendeu? Desse processo histórico, você não sente algo de fora, deslocado, inclusive. Eu acho bem interessante, cara, foi um negócio, esse pessoal aqui realmente me abriu os olhos em relação a essa questão do Brasil, que eu vou falar pra você, que até um certo ponto eu não tinha muito interesse, pra ser sincero. Por exemplo, poderia Você se saber. sente mais patriota agora? Oi? Você se sente mais Não é nem patriota? questão de patriotismo, cara, mas, por exemplo, saber da onde você é e como chegou a isso, né, cara? Não tem como você, por exemplo, traçar um futuro sem saber as causas, por exemplo, de onde você chegou até o presente momento. Então, Sim, mas esse tracear aí do passado não te dá mais orgulho de ser brasileiro ou não? cara, não sei se é propriamente orgulho, mas, por exemplo, eu consigo pontuar agora melhor aquilo que realmente a gente tem de bom do que apelar, sei lá, para essas imagens carucatas de a Amazônia é nossa, entendeu? Eu prefiro muito dizer, por exemplo, um papel de um José Bonifácio da vida, tipo assim, como usar como modelo para alguma coisa, do que propriamente ficar falando, abraçando árvore, um tree hugger da vida. Então, você entende mais e afirma menos. É. Bom, diria que é bem parecido com o elemento Veja Bem. Então tá aí, gente. Claro, tem o conteúdo disponível no YouTube, Facebook, tudo mídia social. Lembrando que eles colocam os episódios lá. Os episódios no YouTube são de graça, só que eles liberam depois. Só que existe a assinatura do evento e tudo mais. Vocês vão encontrar lá na página. Inclusive aí tem o conteúdo de palestras que estão disponíveis para o pessoal que assinante, né? Se eu não me engano, aí você está falando mais de 60 especialistas em diversas áreas, com mais de 100 horas de palestra. Então é muito conteúdo, cara. Boa. Para quem já curte história ou quer passar a curtir, porque todos, em teoria, deveriam, tá? Boa recomendação. É isso aí. Nesse tema de história e análise de padrões, etc., algo que me deixou bem obsessionado esse ano em termos de material multimídia foi um musical que eu conheci dos Estados Unidos chamado Hamilton. Provavelmente muitos ouvintes já ouviram falar dele porque muitas referências sobre ele têm sido feitas em séries, filmes e late night shows nos Estados Unidos. E é algo que, infelizmente, só quem tem um entendimento razoável de inglês poderá entender. Não acho que tem legenda para as canções nem nada, mas tem o musical completo no YouTube. E para quem consegue entender algo de inglês, eu recomendo fortemente arriscar a escutar as primeiras 3 canções, porque esse musical ele faz algo bem espetacular no sentido que, ele fala de história de uma maneira extremamente engajante, que, de novo, não é sempre o que acontece, principalmente no contexto da escola, e por isso gera tanta repulsa de muita gente. Mas nesse não é o caso para esse musical, porque ele usa não ópera italiana para contar as histórias, senão que hip hop. Eita! E hip hop é algo que eu particularmente nunca tinha tido tanto interesse por falta de exposição e talvez até preconceito em alguns sentidos. Mas esse musical realmente é fascinante porque ele consegue juntar esse gênero musical bem particular com um conteúdo histórico, mas histórico assim de peso, com muitas referências e detalhes bibliográficos assim que poucos livros chegam a ter, e faz algo extremamente divertido, com personagens que você se identifica rapidamente e com um ritmo que faz você querer escutar mais. É algo difícil de descrever para quem realmente nunca escutou nada, mas se vocês clicarem no link na referência e escutarem, ler a legenda, enfim, conseguirem entender um pouco do contexto, vocês vão ver que é realmente algo que não tem nada parecido no mundo da multimídia, pelo menos nada que eu conheço. E eu presumo que seja assim no geral, porque foi um divisor de águas nos Estados Unidos esse musical. Desde que saiu em 2015, do começo de 2016, quero dizer. Uhum. Os tickets são sempre esgotados.
e virou um fenômeno cultural. O cara que escreveu, Lin-Manuel Miranda, ele foi de um ator conhecido para um semideus nos Estados Unidos. Todos sem brincadeira, todos os americanos hoje, bom, todos, a maioria dos americanos sabe o nome dele e associa ele a esse musical. Realmente é um ícone cultural lá, equivalente ao Matrix, digamos, no mundo dos filmes. Então, para quem nunca se interessou por musicais, história americana ou hip hop, aí encontra uma razão para passar a amar os três de uma vez só. Porra. Não, Interessante esse negócio. eu vou repetir. É realmente algo que, assim, você não dá crédito só pela premissa, mas uma vez que você escuta uma ou duas canções, tem um efeito impressionante. Tanto que, no meu caso, até me levou a ler a biografia do protagonista, do Hamilton, que tem 850 páginas, é uma baleia de um livro. Mas com o contexto do musical, é algo que você realmente tem vontade de aprender mais sobre. E como consequência, além de se divertir, também aprende sobre todo o que é o contexto da independência dos Estados Unidos, da Constituição, o efeito que teve na Revolução Francesa e no resto dos países que em algum momento passaram a buscar independência com base nos ideais americanos, digamos assim. Então é legal não só por toda essa questão de hip hop, diversão e etc, mas senão porque no final dessas 2 horas aí você vai se sentir muito mais inteligente do que antes. Então é uma daquelas coisas que é bom e agrada. Não é, esse não é o ditado. Como que é? Ditado. Bom, foda-se. É isso, mas é bom, foda-se. É bom, foda-se. É bom e foda-se. Vê essa merda. Eu achei interessante nas esse negócio referências, aí. confiram lá. Eu vou ver. É bom. Bom, esse primeiro round de recomendações dados. Nossa próxima recomendação aqui para todos os ouvintes é contribuição do padrinho. Pode esquecer, hein? Essa, de todas as recomendações, é que vocês mais têm que seguir. Isso, se vocês curtem escutar nossas recomendações... Na verdade, eu tenho um pedido até. Por favor, gente, ajudem no padrinho, porque daí eu vou ter condição de buscar mais conteúdo, poder comprar os livros. Exatamente. Fazer mais assinaturas para iniciativas privadas. Exato. Ajuda nós. Me ajuda a te ajudar. É isso. A contribuição de vocês é um investimento no conteúdo, não necessariamente nas nossas férias de fim de ano. Ajuda também. Galera, siga o exemplo do nosso primeiro e por enquanto último doador, Maurão. Meu herói. Usem o Mauro para... Como exemplo. Não vou usar o Mauro em si. Usem como exemplo. Isso. Vamos até fazer uma camiseta do Mauro, quem quiser comprar lá. Vejabem.com.br Hashtag seja Mauro. Bom, próximo round, você começou da outra vez. Pedro, por que você não arranca agora? Tá. Deixa eu pegar o link aqui, peraí. Pronto. Minha próxima recomendação é um canal no YouTube também, tá? Esse canal chama STB no Brasil, não SBT, antes que venha a piada, que eu já esperava. O que acontece? O canal foi fundado por 2 pesquisadores independentes. Eu não consigo pronunciar o nome porque são descendentes russos, se eu não me engano. O que acontece? Essa STB no Brasil... O que acontece? Eles tiveram como projeto o quê? Começar a pesquisar os arquivos do serviço secreto do Bloco Soviético, que Moscou liberou, né? Os arquivos secretos lá de Moscou. Inclusive que no fim da Guerra Fria eles liberaram e tudo mais. O que acontece? Eles compilaram as informações referentes desses agentes da década de 50 e 60 no Brasil. Inclusive, cara, você vê coisa que... Você vê em figuras políticas, todo tipo de gente que eram sim agentes. Cara, por exemplo, eles iam com a desculpa de estar fazendo algum intercâmbio, estudo na Rússia, por exemplo, para ser financiado, por exemplo, influenciarem os próprios agentes, né? Estou trazendo aqui como um agente influenciador. Só para deixar claro aqui, agente influenciador não é um James Bond da vida, não. Não é plano secreto, esse tipo de coisa. É mais voltado para a área de doutrinação, voltado desse tipo de coisa, entendeu? Mas o que acontece? Eles compilaram os arquivos e aqui no YouTube mesmo tem diversos vídeos
eles colocando essas informações aqui, mostrando os arquivos, falando da própria conexão da KGB, né, STB na época, com esses agentes aqui no Brasil, qual eram os objetivos dele. Inclusive tem um mito que roda muito, que o pessoal gosta de usar aqui no Brasil, falando que em 64 os Estados Unidos financiou, né, o golpe militar brasileiro. Só que o único registro que existe, por exemplo, dos americanos em relação a 64, era o embaixador ligando pra lá e falando assim: gente, tá tendo uma revolução aqui, o que eu faço? Tipo, esse é o único registro gravado de prova material que existe. E hoje o pessoal usa essa prova como o contrário, entendeu? Falando que eles tinham sim conhecimento do que estava acontecendo. Mas é claro, o cara viu os tanques na rua. Então, tipo, entendeu? Mas em resumo é isso aí. Eles compilaram essas informações, colocaram aqui disponibilizado no YouTube algumas. E eu já queria fazer um gancho com a minha última recomendação. O que é? Esses são os arquivos na íntegra compilados em um livro, chama 1964, O Elo Perdido. Então eu acho que para quem tem interesse do período, entender o período histórico mesmo dessa época e ver quem eram realmente os agentes, quem estava por trás de tudo, é bem bacana, cara. É um negócio, parece roteiro de filme. Se alguém adaptasse isso pro cinema, você pode ter ideia que ia ser sucesso, cara. Ué, só passar a fonte pro Spielberg que ele faz a adaptação. Eu acho que eu vou fazer isso. Né? Tá aí, ó, quem tem vai como protagonizar o Tom Hanks aí querer se tornar um diretor, cineasta ou alguma coisa do produtor, tá aí uma ideia, cara. Não, me dá um vídeo. Cadê o me passa? O único requerimento é ter o Tom Hanks como protagonista. Isso aí é negócio. Vitória. É sucesso. É Oscar. Boa. Pra quem curte vodka, história do Brasil, excelente recomendação. Uma pitada russa lá com uma zacata. Não, mentira. Bom, muito bom. William? Minha próxima recomendação é um anime. Eu não lembro se eu também falei um anime da primeira vez. Acho que sim, deve estar Chopin, não lembro. Mas enfim, dessa vez eu vou recomendar o Death Parade. É um anime de 2013. E, tipo, cara... não defini isso. Fala japonês. O pessoal já vai ter ideia que é viagem. Não, por exemplo... É um hentai? Não é hentai. Não. Tava demorando pra mim essas piadas. Vai começar agora. Bom, mas em resumo, o anime inteiro se passa em um bar. E Um bar? É um bar. Tem o bartender lá, Dessen, eu acho que era o nome dele. E sempre chega 2 pessoas em par. No primeiro episódio você não... É tipo aquelas piadas de que Não. professor, historiador entra no bar. Não. Cada episódio é uma piada de diferentes profissionais entrando no bar. Não é. Continua. Tá longe de ser uma piada. Pô, Mas enfim, termina 2 pessoas. No primeiro episódio você no começo você não sabe o que acontece, o porquê daquilo. Você acha que é só a interação dos personagens normal. Só que sempre aparecem os 2 personagens, 2 pessoas. E o bartender fala que eles não podem sair do bar, eles têm que jogar algum jogo, seja dardo, bilhar, coisa do gênero, assim, essas coisas que tem em bar. E isso vai definir... Jenga. Jenga não. Ainda bem que não tem isso. E o objetivo final do jogo, tipo, ele fala que quem ganhar, vai poder ser reencarnado. Aí você percebe que as pessoas que estão ali são pessoas que são mortas. E quem perde o jogo... Spoiler. Vai pro... Não é um grande spoiler. E quem perde o jogo vai pro Oblivion, pro nada, né? Pro vazio. É maravilha. Exato. Só que... E se você não jogar? Não, se você não jogar, você não sai dali. Eu ia ficar lá. Não, dá uma bebida aí. Se você não jogar, se você se nega a jogar, você vai pro Oblivion. Caralho, fodeu. E, por exemplo, só que a intenção dele, do bartender no caso ali, Dessen, cara, aquilo funciona como se fosse um purgatório. O bar é como se fosse um purgatório. Porque a pessoa vai jogar, enquanto eles estão jogando, aos poucos ele vai revelando. Você vai, por exemplo, tem um episódio que estão jogando dardo. E cada lugar, pontos, é como se fosse um órgão da outra pessoa. A partir do momento que você acerta um lugar onde seria o rim, a outra pessoa sente um computador no rim e coisa do tipo. E você vai percebendo que se você começa a perder, você vai morrer e você vai
ir pro Oblivion. Você não tem noção que você tá morto até ali. Ele fala que se você perder, você vai morrer. Entendi. Na verdade, você já tá morto. E o que eu acho legal desse anime é porque, aos poucos, a intenção do bartender é justamente essa. Durante o jogo, ele vai revelando a verdadeira personalidade das pessoas. Tipo, então tem muito personagem que às vezes entra ali que você fala, pô, eu gostei desse cara parece não sei o que, não sei o que. Ao decorrer do jogo, ao decorrer do episódio, quanto mais ele vai se aproximando da morte dele ou coisa do gênero, ele fica com medo, ele solta a verdadeira pessoa dele. Aí você vai vendo como que a coisa realmente funciona. Como a pessoa realmente é. Já sei. Isso daí, William, isso daí me parece um bom complemento ao nosso primeiro episódio do Veja Bem. Lembra qual foi? Essência. A essência, exatamente. Que determina a essência de uma pessoa. Nesse caso é o medo da morte. Essência de cheiro. E o legal também é que no final de todo episódio, às vezes não fica muito claro. Tipo, às vezes dá a impressão que as duas pessoas são ruins ou que as duas são boas, assim, você não consegue entender direito às vezes. Mas a dica final é sempre bem no final do episódio, porque tipo, eles vão pro elevador, são 2 elevadores diferentes. Só que um elevador... Sobe ou desce. Exato. Só que, tipo, eles nunca falam claramente quem que é. Mas tem algo no elevador, assim, nos elevadores, que sempre mostra de relance, às vezes não mostra claramente. Às vezes eu acho que mostra no primeiro episódio, depois com os 3 sem mostrar, e depois que você liga uma coisa ou outra, que deixa a dica de quem vai pra onde. E a partir do momento que você sabe por que a pessoa, qual pessoa foi pra onde, aí você, às vezes você revê no episódio e fala, é por isso que ela foi falar, ou por isso que ela... Entendeu? Tipo, o que eu curto desse anime é isso. Sem contar que a animação é muito boa também. É o mesmo estúdio do pessoal do Death Note, todo mundo conhece. Porra. Fiquei curioso, hein? Eu gostei desse anime pra caralho. E ele é curtinho, tem 12 episódios só. Fiquei curioso, cara. E ó, pra quem não assistiu o anime da primeira recomendação ainda, o Psycho Pass, e esse, qual deveria ser a ordem? Vê esse primeiro. O Psycho Pass tem uma pegada mais... Como posso dizer? Ele é mais devagar. Ele é mais psicológico também. E outro, isso daí é 12 episódios. E esse é 12 episódios. O Psycho só tem 20, 25. Na verdade, a última versão tem 12 episódios, mas o capítulo tem 1 hora, então... É uma introdução mais light ao mundo dos animes, pra quem não tá acostumado. Sim. É, porque o Death Parade também, apesar de ter essa pegada meio espiritual e tal, e também ele tem muito elemento do budismo, várias referências ao budismo no anime. Mas ele é mais, digamos, humano, assim, mais real. Então não tem aquela coisa de nego soltando poder, nada do gênero. Se bem que o Destiny tem um negócio lá, mas... Não tem Kamehameha? Não tem Kamehameha. O deus, como é que é? Deus do Havaí, né? O deus havaiano, não era Kamehameha? Assim. Onda da tartaruga. Da Sussa. Onda da tartaruga. Boa, então... Olha o nome do poder. Caralho. E só uma notinha aí que... Tem muitos que consideram, infelizmente, anime como uma mídia pra adolescente, que é mais infantil, ou só pra extremamente nerd. Não, existe esse preconceito, porque, sejamos honestos, né? A TV, principalmente aberta, não tem a cultura de passar anime, por exemplo, como um filme normal. Sempre coloca no sábado de manhã, ou de madrugada. Pequeno. É meio que condicionado a um público bem específico, e isso gera uma percepção errônea do valor que tem esse formato. O próprio Psycho Pass, quando passava no Japão, ele passava no horário, acho que depois das 10, alguma coisa assim, do gênero. Porque é proibido passar de manhã, criança à tarde, não pode ver essas coisas. Sábado de manhã. Sábado de manhã, um cara explodindo o outro com um tiro. Não é assim. Passa Berserk. Passa Berserk. Pro Infantil 1. Pedro, o que é Berserk? Berserk é um mangá escrito pelo Kentaro Miura. Não pode o nome. Cara, é no mundo medieval fantasioso, por exemplo, a história do mercenário. Só que acontece, diferente da história, ele não é um mercenário bonzinho que luta contra os inimigos e termina tudo bem. Não, primeiro que ele é escravo quando criança, ele é estuprado, ele tem a mulher estuprada, perde um olho. Inclusive, eu acho que dentre os mangás, cara, eu acho que o mais... Eu não sei se chega a ser o mais lido, mas tem mais expectativa, cara. Ele tá sempre em primeiro lugar. Porque esse infeliz desse Kentaro Miura, ele escreve um capítulo e tira esses hiatos enormes aí. 3 meses para escrever 15 páginas.
Então, Parece o Game of Thrones do Japão. cara, Game of Thrones, se você acha Game of Thrones sangrento, meu filho, você não tem ideia que você vira o mangá, vai sair Não, tanto sangue. Ele tá falando na questão eu tô falando da expectativa de que demora 2 anos pra sair. Ah, uma coisa sim, nova. sim. Cara, no ranking mundial, então o site lá do My Anime List, ele é o anime o mangá mais votado. Tem a melhor nota, tá sempre em primeiro, desde que eu me recordo com esse site, a Berserk era em primeiro. Isso porque faz uma carinha já que ele não Ó, sabe. só uma recomendação em relação ao Berserk. Lê o mangá. Anime não é viu só anime. bom o de 90 e poucos que conta o primeiro arco. Se não me engano é de 91, 98 e tal. Que conta o primeiro arco. As novas produções pra TV é uma droga. É ruim, cara. É ruim. Então, se quer saber de Berserk, lê o mangá, cara. Eu garanto que não vai se arrepender. Até porque ele tem uma pegada bem adulta. Então, cara, assim, consegue saciar aqueles que gostam daquela coisa de combate e ao mesmo tempo daqueles que gostam de uma história com um bom roteiro, cheio de reviravoltas, cara. Principalmente no final dos primeiros arcos é frustrante você essas coisas falar, meu Deus. Muito bom. Pra quem nunca tinha ouvido falar de anime ou mangá, então, aí já tem boas portas de entrada. Entra chutando a porta, né? E não tem nada a ver com Dragon Ball. Não. Aqueles que só associam Vocês acham o Goku esse foda? gênero a esse... Deixa vocês ver o Guts, como é que é, então. Antes? Guts. Esse já é outro, Inclusive, Não, na Guts verdade, é o nome do personagem. na verdade a pronúncia é Guts. Só que eles traduziram pro inglês como Guts, inclusive com U, de tripas, sabe? Eu não sei se foi proposital ou não, dado o fato que o cara luta com uma espada gigante. Então, né? Bom, muito bom. Bom, minha última recomendação, na verdade, são 3. Mas eu quero jogar, Minha eu última quero é jogar 3. tudo aí no... Caralho, que isso? Não, porque eu tô sentindo que a gente falou muito de poucas coisas, principalmente para públicos bem específicos, no caso de história ou cultura japonesa. E para aqueles que não se identificaram com nenhuma dessas recomendações até agora, nessas 3 seguintes Sai daqui, que eu o falei, cara. talvez tenham a chance de falar, pô, isso daí eu quero ver. A primeira é uma série no Netflix que eu me dei conta bem recentemente que foi adicionada lá, chama Atlanta. É uma série sobre um rapper que quer fazer carreira no contexto politicamente correto que temos hoje em dia. Para aqueles que sabem qualquer coisa sobre rap, sabem que insultos Faz parte, porra. Eu quero ver o cara rimar. é algo que... E é bem engraçado. É uma série de comédia, na verdade é dramédia, mas tem mais comédia do que drama. É feita por um produtor bastante independente. De quem já assistiu a série Community, é um ator, Danny Glover. É um ator, na verdade ele é um ator e ele é um rapper de bastante conhecimento nos Estados Unidos. Mas, enfim, sem querer dar muito spoiler, é uma série bem daquelas que não são extremamente conhecidas, mas para quem conseguir, para quem vê os 2 primeiros capítulos vai ver que realmente algo é bastante original e vai dar muita risada. O César vai virar rapper. Tá no vai Netflix. terminar. Tá na lista já. Tá na lista. Oi? Tá na lista aqui, já até coloquei. Assistam lá porque tá de fácil acesso. Porque outra coisa que eu me lembrei tem uns canais no YouTube, esse anime que você recomendou aí, eu não sei onde o pessoal encontra. Tem na então internet, pra não deixar... Tem essas Tem páginas na internet. Não vamos deixar o link exato no... porque, né? Porque, né? Então, mas quem tem Netflix, e muitos já tem Netflix, esse daí é de fácil acesso. Atlanta, boa série. Bosta. Pra dar umas risadas e conhecer um pouquinho mais do mundo suburbano. Gente, bota no Google o nome do mangá, mais scan na frente, seja feliz. O VB não... Como que é a palavra? Tua. Aqui, ó, deixa eu fazer aqui, ó, eu vou gravar a mensagem. Notas aos ouvintes. O Veja Bem Podcast não compactua com pirataria e divulgação de produtos terceiros sem a devida autorização. Não. Isso, ótimo. Sabe o que vocês quiserem. Não fala a gente não. Bem que seria, dá pros ouvintes, hein? Eu já vou deixar aqui, VB, a gente vai gravar um VB sobre pirataria, hein? Eu vi uns vídeos aí recentes, inclusive de um pessoal, tava lendo até alguns artigos, cara. Realmente tem umas coisas aí a se pensar. Sim. Em breve, Em breve. VB Pirataria. Vamos sim.
Coming soon to you. Bom, dada a recomendação dessa série, a minha segunda recomendação é de um canal do YouTube. Eu não tenho certeza se já falei dele, mas eu falo de novo porque é bom e merece ser repetido. Chama Vsauce, ou Vsauce, na pronunciação correta. É um canal bem estilo Veja Bem, que fala um pouco sobre tudo. De um ângulo, mas você já se perguntou isso? Por exemplo, quanto pesa uma sombra? É um dos vídeos mais famosos que eles têm lá. Ou o que é o espaço, como realmente o que é. Eu imagino esse cara sentado na privada pra ter ideia desse episódio. É bem isso, só que de uma maneira bem interativa, bem até cômica. Não é uma pegada assim filosófica pesada, é entretenimento com perguntas que você provavelmente nunca se fez antes. Legal. Então é um bom complemento pro Veja Bem e é divertido de se assistir. Então, para quem tiver curiosidade nesse tipo de perguntas e mirabolações... Nossa, essa é uma palavra? Mirabolações? Não. Eu acho que não. Perguntas e curiosidades, fala. Uma pergunta e curiosidade. Curiosidades e viagens mirabolantes. É uma boa pegada. E são vídeos que tem até de 5 minutos até 25. Então, dependendo do seu tempo, sempre dá para aprender algo novo de acordo com o tempo que você pode gastar nisso. E, bom, por último, mas não menos importante, eu também vou deixar um pé aqui para o próximo Veja Bem, que gravaremos eventualmente, que é o Biografias Parte 2. É um livro recente que eu li de um personagem bem conhecido, chamado Nelson Mandela. Esse é um nome que todos já escutaram, e todos sabem mais ou menos o porquê que ele é famoso, mas presumo que poucos realmente leram a biografia e sabem em detalhes qual foi a trajetória dele. Tem um filme de 2013, eu acho, que saiu dessa biografia dele, chamado A Longa Caminhada à Liberdade, numa tradução livre. Em inglês o nome é outro. Mas o interessante desse livro, em particular, é que ele é escrito, de todas as biografias que eu li, esse eu acho que foi a mais direta, no sentido que ele sempre usa frases simples, parágrafos curtos, ele é bem direto ao ponto. Enquanto que muitos autobiógrafos gostam de dialogar, gostam de estender bastante o seu racionamento, suas origens, de maneira bem profunda, o Nelson Mandela é bem isso que aconteceu, passo a passo, tipo 1, 2, 3. É bem fácil de seguir, é muito fácil de digerir o contexto, e no final você vai ter uma percepção de um grande líder que, de complementar o nosso episódio, o que faz um grande líder, não é somente visão e execução. Ele tem um elemento a mais que falaremos em mais detalhes no episódio Veja Bem Biografia. Mas para quem tiver curioso no qual seria esse terceiro aí, e que eu pelo menos só vi mais explicitamente no Nelson Mandela, confiram essa biografia. É um bom presente de Natal também para quem está com dificuldades aí em presentear alguém que curte ler. É o dinheiro que tem que dar presente. O nosso presente é a contribuição do padrinho. Grato. Mas bom, fica a dica. Recomendação, autobiografia Nelson Mandela. Excelente leitura e imprescindível inspiração para quem pensa em um dia ter um impacto em alguma causa, ou enfim, simplesmente quer ter esse ponto de referência de uma figura histórica bem particular. E bom, é isso. Acho que já deu já. Hoje foi parrudo até, quase uma hora. Nossa. Quase uma hora? 50 minutos. Né? Quase não Veja Bem mais. Veja Bem mais. Mas bom, de recomendações aqui, digamos que demorou tanto para fazer um ano que a gente só deu 2, 3 de cada um. Dá para fazer um episódio de 3 horas. Para quem quiser mais recomendações sobre coisas que vocês sabem que nos interessam, como história pro Pedro, filosofia no meu caso e anime pro William, podem perguntar através das nossas plataformas, e-mail, WhatsApp, etc. Estamos sempre lendo e buscando ler comentários que são difíceis de aparecer. E bom, enfim, lembre-se, nosso canal no YouTube, estamos presentes no Facebook, nosso número no WhatsApp é 19 98 908 1238.
Repetindo, 19 98 908 1238. E é isso aí. Esperamos escutar recomendações de vocês e contar com o apoio de vocês para que possamos voltar a fazer recomendações daqui a um ano de novo. Isso aí. Exatamente. Algo a agregar, senhores? Não, cara, esse episódio já deu pra colocar bastante coisa. Acho que o pessoal tem bastante conteúdo pra pesquisar aí. Então, só pra encerrar, se porventura, reforçar o que você falou, se vocês também tiverem recomendações de alguma coisa, inclusive pode mandar pra gente aqui, pra gente dar uma lida ou assistir pra poder comentar aqui. A gente pode fazer um especial ouvintes VB ou coisa do tipo, dando recomendações aí pra gente. Mas vocês têm que dar também, né? Porque fica difícil. Ouvintes, vocês têm que dar pra gente. É isso aí. Eu só quero dinheiro. Boa. Excelente ideia, cara. Bom, então é isso. Até a próxima. Aquele abraço. Falou, velho. Falou. Não! Eu já acostumei.